Falo também sobre o Vasco e o plano em relação a Diego Carlos com números exclusivos. Mas tem informações sobre o Brian Rodrigues, tá? Danilo Barbosa, zagueiro procurado pelo Vasco e é o plano B da diretoria nesta janela de transferências. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Diego Carlos é o plano A, B e C do Vasco na busca por um defensor nessa janela de transferências. Nos últimos dias, uma série de outros nomes foram especulados, como por exemplo, Gabriel Pereira do Copenhagen e Arthur Chaves do Hoffenheim. Não dá para dizer que eles não foram debatidos internamente, mas o objetivo do presidente Pedrinho e do pessoal que representa o Marcos Lamáquia é de fechar com o Diego Carlos, que tem 33 anos de idade, contrato com o Fenerbahçe até junho de 2028, mas as partes tentam chegar a uma rescisão de contrato de forma amigável. O Diego Carlos tem passagem para lá de discreta no Fenerbahçe. Na primeira temporada, só 5 jogos. Na temporada passada, ele esteve emprestado ao Como da Itália, onde foi titular e deixou boa impressão. Diego Carlos volta ao Fenerbahçe e não tem sido aproveitado, até por isso as partes tentam chegar a um acordo para a rescisão do contrato. Diego Carlos tem direito a um salário anual de 1,5 milhão de euros, livres de impostos, o que equivale a mais ou menos 750 mil reais por mês. Ele ainda tem direito a mais 500 mil euros em bônus. Então a verdade é que o Diego Carlos pode chegar até 1 milhão de reais livres de impostos por mês. O Vasco não consegue alcançar esse valor, mas se aproxima e entende que pode ter no Diego Carlos seu principal reforço pro sistema defensivo. Cruz Maltino, que já fechou com Sousa e Colídio e que ainda busca um atacante fazedor de gols. Para mim hoje a prioridade máxima em São Januário deveria ser a contratação de caras capazes de marcar muitos gols. O time se ajustou especialmente defensivamente, mas ainda sofre com a falta de talento dos atacantes para converter as chances criadas. Você discorda, concorda? O que você pensa sobre Diego Carlos? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Vamos lá. Que o Vasco tem interesse no Brian Rodrigues não é nenhuma novidade. É algo que a gente trouxe aqui na live, inclusive, o que é muito diferente de você fazer uma proposta oficial ou já ter encaminhado a negociação. Fato é, o Vasco conversa com o empresário do Brian Rodrigues, sabe que o jogador tem vontade de atuar no futebol brasileiro e fez, abre aspas, até porque eu ouvi dessa maneira, consultas mais quentes pelo Brian Rodrigues. O que isso significa? É uma consulta de valores. Bate lá no América, através do empresário. América, quanto que você está querendo aí pelo Brian? Eu estou querendo 20 milhões. Opa, 20 a gente não tem. Mas a gente tem 10 mais 2. Exemplo qualquer. Não estou falando que são esses números. Estou só usando de exemplo. Beleza, vamos ver aqui. Então, essas consultas é muito mais para poder entender quanto o Brian vai custar, quanto esse jogador vai querer de salários, de luvas. E aí o Vasco está nessa conversa de consultas mais do que negociando de fato. Mais do que uma proposta concreta. Não há proposta oficial do Vasco pelo Brian Rodrigues para o América do México. Não há. Essa é a informação que eu tenho. E isso não invalida em nada a informação dos outros colegas. Pelo contrário, cada um tem suas informações. Eu sempre digo isso aqui, eu não sou o dono da verdade. Eu acho que é sedutor para o torcedor achar que eu vou saber de tudo, achar que eu vou saber tudo que está acontecendo, que eu tenho todas as informações. Eu não tenho, cara. E tem muita gente competente na cobertura do Vasco que merece ser respeitada. Mas eu sempre falo sobre o que eu tenho de informação. E a informação que eu tenho em relação ao Brian Rodrigues é que o Vasco não tem nenhuma proposta oficial na mesa do América do México. Pelo contrário, o que o Vasco tem é uma consulta para poder, quem sabe, dentro de uma situação de valores, exemplo, olha, essa proposta aqui, de 10 mais 2, de 10 mais 4, agrada o América. Vamos mandar? Vamos mandar. Só que internamente ainda há, inclusive, que uma discussão entre o departamento de futebol do Vasco, e isso é informação, se vale a pena ir no Brian Rodrigues, se vale a pena buscar outro atacante, se vale a pena buscar um camisa 9, se vale a pena buscar um meia mais ofensivo. Isso é informação.
Isso é uma discussão que está tendo dentro do departamento de futebol do Vasco, se de fato é viável gastar 12 milhões de dólares num ponta, como é o Brian, que é bom jogador, isso é indiscutível, ou gastar em um meia que seja ofensivo, que tenha chegada para poder fazer gol, ou gastar em um camisa 9 de ofício. Isso é uma discussão que está existindo. Então, resumindo, Brian Rodrigues, que o Vasco tem interesse, fato. Que o Vasco consultou valores, fato. Que o Vasco está com uma negociação encaminhada para contratar o Brian Rodrigues, não é essa a informação que eu tenho. Não é mesmo. Que o Vasco avançou, que o Vasco está muito perto de contratar o Brian Rodrigues, não é essa a informação que eu tenho. Então, o que eu posso passar para vocês é isso, tá? Não tem nada além disso na minha apuração ou algo que eu deixei de conseguir escutar pelas pessoas que eu vi, pelo departamento de futebol do Vasco, não só as fontes também ligadas ao jogador. Hoje o Vasco consulta de forma que pode avançar numa proposta, mas não tem nada certo com o América do México. O jogador se mostra sim disposto a jogar no futebol brasileiro, mas inclusive o próprio empresário dele falou que tem negociações com outro clube brasileiro, falou que tem negociações no Oriente Médio, que tem negociações na Ásia, que tem negociações... Então, assim, eu acho que o torcedor do Vasco tem que ter muita calma, tem que ter muita tranquilidade em relação a esse assunto, porque pode ser sim aquele velho leilão de futebol. Pode ser aquela velha história do empresário estar valorizando o seu jogador aqui, o seu jogador ali, em vez de realmente ter algo concreto, uma negociação concreta. Então tem que ter tranquilidade, tem que ter calma. Não há nada hoje muito próximo de acontecer em relação ao Brian Rodrigues. Tem sim o interesse, tem sim as consultas, as conversas existem, mas não tem negociação em andamento concreta, não tem papel timbrado, não tem... Brian Rodrigues está muito próximo do Vasco. Hoje, dia 10 de agosto, às 15h07, essa história não procede, tá? Então, essa é a informação que eu posso trazer para vocês também. Falei no início do vídeo sobre Danilo Barbosa, lembra? Então, qual é a situação do Danilo Barbosa? Antes que você pergunte, Lucas, o Vasco não, como você trouxe pela parte da tarde, não tem intenção no Gabriel Pereira e no Diego Carlos? Sim, só que eu gosto muito sempre de trazer a vocês todas as informações referentes a tudo que acontece no mercado do Vasco. As prioridades do Vasco definitivamente são Diego Carlos ou Gabriel Pereira, mas o Danilo Barbosa hoje quer muito voltar ao Vasco. Se dependesse, inclusive, do próprio atleta, ele já teria até mesmo assinado com o Cruz Maltino. O Vasco, porém, diferente, né, do jogador, não tem essa mesma grande vontade de ter o Danilo Barbosa como reforço. O Vasco enxerga o Danilo Barbosa como um zagueiro, posição que hoje ele vem, inclusive, atuando no seu atual clube da Arábia Saudita. Qual é a situação do Vasco para Danilo Barbosa? O Vasco entende que se chegar, a janela fecha, se eu não me engano, dia 10 de setembro. Se chegar no dia 1º de setembro, sabendo do desejo do Danilo Barbosa, tem de vestir a camisa do Vasco da Gama, voltar ao futebol brasileiro, e que a qualquer momento que o Vasco procurá-lo, ele vai aceitar fechar negócio, o Vasco da Gama está tomando a seguinte postura: vai buscar outros nomes, mas caso não consiga fechar com nenhum atleta, o Vasco vai então buscar a contratação do Danilo Barbosa. É o plano B, é aquele nome que o Vasco da Gama sabe que a qualquer momento que procurá-lo, vai conseguir fechar negócio. Então a situação entre Vasco e Danilo Barbosa é exatamente essa. É claro, com todo respeito do mundo ao jogador, o Vasco entende a importância do Danilo Barbosa, a grandeza do Danilo Barbosa, a carreira que ele construiu até o momento, o grande jogador que é, mas o Vasco também entende que hoje, para dentro do elenco, o Vasco precisa de um outro tipo de jogador, de um outro nome, respeitando a figura do Danilo Barbosa, mas também entendendo que hoje, nesse momento, o Vasco precisa de um jogador com outras características que Danilo Barbosa não consegue entregar. Então, caso o Vasco não consiga fechar com esse tipo de jogador, o Danilo Barbosa, pela vontade que ele, nesse momento, tem de vestir a camisa do Vasco, o Vasco, então, vai procurar aí no momento final da janela de transferência. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilha, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!